Muito bem, na videoaula anterior nós falamos sobre o pecado e as suas consequências. Nós falamos que o pecado é o ato de desobedecermos a voz de Deus, é errarmos o alvo, né? E que isso traz grandes consequências para as nossas vidas. E nós falamos sobre 3 problemas envolvendo 3 partes no que diz respeito ao pecado: Deus, nós e Satanás. Nós falamos sobre o problema com Deus, que uma vez nós pecando, nós nos tornamos separados de Deus. Nós falamos sobre o problema conosco mesmo, que é o sentimento de culpa, é a mancha na nossa consciência. Nós falamos sobre o problema com Satanás, que são as acusações. E aí, nessa videoaula, nós vamos falar exclusivamente sobre os 4 passos para que a gente possa tomar consciência da dimensão que é o milagre da oferta do Cordeiro. A oferta do Cordeiro. É sobre isso que eu estou falando com você. Eu quero trazer uma consciência para que você analise, para que você avalie, para que você pense, para que você observe o que está nas Escrituras. Se isso faz sentido ou não. Lembrando, tudo que a gente está trazendo aqui é algo escriturístico. Então é muito importante que você analise as Escrituras. Ok? Então, nós estarmos separados de Deus, nós desenvolvermos sentimentos de culpa na nossa consciência, uma mancha na nossa consciência, e sofrermos as acusações da promotoria, que é o Satanás, são questões resolvidas já. Mas então por que a gente sente isso? Por que a gente entra em crise com isso? Por que isso continua sendo um problema? Isso já foi resolvido. E foi resolvido como então, se eu continuo tendo problema? Foi resolvido através do sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Então, se nós entendermos que o sangue de Cristo resolve esses 3 problemas, tá? Toda a nossa caminhada de vida cristã, ela será ressignificada. Ela será reestruturada. Toda a nossa caminhada cristã, ela sofrerá uma grande mudança. Mas nós devemos partir para um 4º nível. Um 4º nível da revelação da palavra. Qual é esse 4º nível? É preciso materializar. Não dá só para eu internalizar algo abstrato, uma ideia, um pensamento, uma crença. Não. Nós precisamos materializar essa fé, essa convicção, essa certeza. É preciso materializar a nossa entrega, a nossa confiança no Cordeiro de Deus. E essa poderosa provisão, ela resolve completamente os nossos problemas. Sim, eu sei que você está passando por problemas. Eu sei que você deve estar passando por desafios nesse momento. Mas eu estou aqui para dizer para você que tem uma solução, tem um caminho de cura para tudo isso. Tem uma provisão a partir do entendimento do poder do milagre da oferta do Cordeiro. E aí eu quero caminhar um pouquinho com você e compartilhar como que nós podemos materializar, declarando por meio de um ato profético essa plena confiança em Deus. E fazendo o quê? Estabelecendo um memorial de honra a Deus no meio da nossa geração. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que sempre que os patriarcas, que os homens de Deus, eles tinham um encontro com Deus, com um anjo, com um profeta, eles faziam uma oferta. Uma oferta para quê? Uma oferta para estabelecer um memorial. Uma oferta de gratidão, uma oferta para selar aquela palavra que estava sendo liberada, uma oferta para selar aquela visita, para honrar aquela visita, ou sucessivamente, tá? Então, como que nós podemos fazer isso? Através da oferta de um cordeiro. E aí eu vou falar para vocês sobre o milagre da oferta do Cordeiro, tá?
E por que eu estou falando isso para você? Porque a gente tem ouvido muitas histórias. Eu lembro de ouvir uma história que ela é muito interessante. Eu vi essa história através do pastor Joel, lá de Santa Maria. Ele disse bem assim, ó, é uma história que ele ouviu também e é muito interessante. Ele ouviu uma história acerca de um empresário que até então era bem sucedido, próspero, e de repente parece que as portas se fecharam e as coisas começaram a ficar difícil e ele estava desesperado. E ele percebeu que tinha um judeu, e esse judeu, mesmo diante desse cenário caótico, ele prosperava. Mesmo diante desse cenário de crise, parece que ele prosperava. Hoje eu fui no estabelecimento comercial e alguém disse assim, e aí, como é que está o movimento lá? Eu ouvi ele falando com outra pessoa, né? Como é que está o movimento lá? Ele, tá fraco, tá difícil, tá ruim, tal. E eu fiquei pensando assim, rapaz, olha como é que as pessoas pensam, né? Como é que as pessoas agem, como é que elas se comportam. Vamos voltar à história aqui do empresário. Então, e esse empresário em decadência, falindo, desesperado, e ele vai até aquele judeu e pergunta, o que um judeu faz quando tem um grande problema que não pode resolver? Ele soube fazer a pergunta certa, porque nós precisamos saber fazer a pergunta certa. E aquele judeu respondeu, nós ofertamos um cordeiro. E o empresário ficou surpreso com aquela resposta, um cordeiro? Como assim? Não existe mais templo em Jerusalém, não tem mais altar para o sacrifício, nós estamos no tempo da graça. E como que é esse negócio de cordeiro? Então o judeu lhe disse o seguinte, olha, o cordeiro, ele é uma figura, ele é um símbolo de uma oferta de adoração a Deus. O Messias é chamado de quê? O Cordeiro de Deus. Então hoje, nós temos a oportunidade de podermos fazer o mesmo. Trocar a oferta do cordeiro por uma oferta em dinheiro, em espécie. E o valor atualmente de um cordeiro é de R$1.500. É assim, aí o judeu responde, é assim que nós vencemos todas as disputas dos nossos negócios. É assim que nós derrotamos todos os nossos inimigos. É assim que nós quebramos toda maldição. É assim que nós rompemos com todo encantamento contra as nossas vidas e contra a vida da nossa família. E olha que interessante. Aquele empresário, ele percebeu então algo interessante. E ele recebeu, ele acolheu essa revelação no seu coração. E ele ofertou. Ele fez a oferta do cordeiro. E em pouco tempo depois, ele deu a volta por cima. E a partir daquele dia, esse tipo de oferta passou a ser constante na vida desse empresário. E já ouvimos casos, já ouvi o apóstolo Adeildo, lá de Portugal, contando algumas histórias interessantes sobre algumas pessoas que ele acompanhou lá em Manaus, em outras cidades aí. Então, presta bem atenção, porque eu vou contextualizar essa história que eu estou trazendo para você, com a história dos judeus, tá? Você lembra quando que foi fundado o Estado de Israel? Sim ou não? Lembra não, né? 1948. Em 1948, em uma reunião liderada pelo brasileiro, tá? Oswaldo Euclides de Souza Aranha, mais conhecido internacionalmente por Oswaldo Aranha. Uma resolução das Organizações das Nações Unidas, mais conhecida como ONU, reconheceu e autorizou o povo judeu o direito ao retorno e a um território para estabelecimento da nação de Israel. Olha que interessante. A ONU, ou seja, as Nações Unidas, desenvolveram o território de Israel e eles voltaram para sua terra, que na época era habitada por árabes, estava sob domínio de povos que não têm vínculo histórico com aquela terra. Então, inclusive Israel teve que lutar muito e luta até hoje para reconquistar essa posição. Então, ali não é só um pedaço de chão,
mas representa o acesso à terra da promessa e aos sonhos de todo um povo, de toda uma nação. Preste atenção nesse número. Segundo algumas informações, disse que havia 1.000 árabes muito bem armados para cada judeu, com armas muito bem precárias, com armas muito precárias mesmo. Por quê? Porque eles estavam voltando de países onde eles haviam sofrido grandes perseguições. Apesar de todas essas desvantagens, o povo judeu venceu todos os seus inimigos ali. Mesmo morando em um país tão pequeno, para você ter noção do tamanho que é o Estado de Israel, talvez ele seja do tamanho do Estado de Sergipe. Olha no mapa do Brasil aí o Estado de Sergipe. Pois é, Israel é do tamanho do Estado de Sergipe. E detalhe, 50% do seu território é formado por quê? Deserto improdutivo. Ou seja, hoje Israel é o maior exportador de frutas do mundo. Israel atingiu o patamar, o status de grande exportador de produtos agrícolas e também de tecnologia para muitos países, para muitas nações. Então, os judeus é um povo riquíssimo. Os judeus talvez seja o povo mais rico e tem um dos exércitos mais poderosos da terra. Dizem que se o povo judeu tirar o dinheiro deles da economia global, fica menos de 50%. Ou seja, o povo judeu detém mais de 50% da economia global. Então a pergunta que muitos fazem é: como que um povo que era escravo no Egito tornou-se um povo tão poderoso, o mais poderoso da terra? Como que eles chegaram lá? Isso é um segredo de Estado. E esse segredo está na oferta do Cordeiro. Ok? Quer saber mais sobre isso? Então nós nos encontramos na próxima videoaula.